Agora que nós sabemos o que é resistência elétrica, vamos estudar primeiro os chamados circuitos resistivos. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender como calcular a corrente quando eu tenho mais do que um elemento de resistência, porque normalmente eles se combinam, formando configurações de resistências elétricas, de materiais, que vão conduzir a corrente. E nós temos que ser capazes de calcular isso. Muito bem, antes eu quero só lembrar algo que eu já falei para vocês no passado, que é a associação das resistências. A resistência é o elemento que nós vimos na última aula, capaz de, dado uma diferença de potencial aplicado entre dois pontos, ela responde a uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica é proporcional à voltagem que aparece, e o elemento de proporcionalidade entre a voltagem e a corrente é a chamada resistência elétrica, que nós aprendemos a calcular. Essa é a lei de Ohm. As resistências podem ser associadas. Eu posso pegar um pedaço de fio, ligar um outro pedaço de fio, posso ligar na resistência de um chuveiro, os fios, posso fazer um monte de associações. Isso dá origem à chamada associação dos resistores. Eu posso ter um resistor após o outro. E nesse caso, a corrente elétrica que vai passar, ela vai ter que enfrentar todos. Então ela vai passar o primeiro, aí depois vai enfrentar a resistência do segundo, do terceiro. Então ela se soma. A resistência equivalente de uma série de resistores é a soma dos resistores. E essa é chamada associação em série dos resistores. Mas eu posso colocar em paralelo, eu posso dizer, olha, você pode passar, a corrente pode passar por uma ou por outra. Nesse caso, a diferença de potencial é a mesma em todas e a corrente se distribui. E eu posso mostrar que a resistência equivalente a essa associação nada mais é do que 1 sobre a resistência equivalente igual à soma dos inversos de todas as resistências associadas. E normalmente eu posso substituir uma associação de resistores por uma única resistência equivalente. Isso se faz necessário nos circuitos, porque às vezes eu tenho um monte de resistência e eu posso substituir todas por uma equivalente para efeito de cálculo da corrente total que vai circular naquele circuito. Então, entender um pouquinho sobre a associação das resistências, ela possibilita você entender mais facilmente o que vai acontecer num circuito elétrico, como a gente vai ver. Alguém tem que introduzir uma diferença de potencial para ter condução de carga. E a diferença de potencial, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser um valor fixo, que é o que nós chamamos de fonte contínua de diferença de potencial. Uma pilha, uma bateria de carro, uma bateria da câmara, uma bateria do seu celular, são as chamadas fontes de corrente contínua. Essas fontes introduzem, uma vez que você introduz ela entre dois pontos de um condutor, ou entre dois pontos quaisquer, ela introduz uma diferença de potencial. Ela tem uma ponta que você tem o polo negativo e uma que é o polo positivo, por onde a carga vai circular. A carga sai daqui e circula. Então, para nós, as fontes, elas introduzem entre dois pontos onde ela é conectada uma diferença de potencial. E ela pode ser contínua. Normalmente ela é representada por duas placas, uma pequena e uma grande, por convenção. A pequena nós vamos chamar de polo negativo e a grande de polo positivo. Mas às vezes também a fonte pode ser de corrente alternada. Ela produz uma diferença de potencial que oscila normalmente senoidalmente no tempo, ou cossenoidalmente, qualquer que seja. Então eu posso introduzir entre dois pontos uma diferença de potencial oscilante. Essa é a fonte que você tem na sua tomada. Ela gera uma diferença de potencial ou de 110 volts ou 220, mas oscilando a 60 Hz aqui no Brasil, E normalmente ela é abreviada por uma bolinha com um tio no meio aqui, mostrando que é uma fonte alternada. Se a fonte é alternada, a diferença de potencial hora é positiva, hora é negativa, não faz sentido colocar polaridades aqui nessa fonte. Então, combinando fontes e elementos resistivos, nós podemos ter uma série de coisas. Então, vou pegar como primeiro exemplo o circuito mais simples que nós podemos formar, que é uma fonte que introduziu uma diferença de potencial entre dois pontos de um circuito capaz de circular a corrente.
Muito bem. Aqui, só para entender, quando eu fecho um caminho para a corrente possível, eu chamo de malha. Então, malha para nós vai ser um caminho possível de corrente. E o encontro de condutores, qualquer que seja, chama-se nó. Então, nós temos nó, é o encontro de condutores, e malha é um caminho possível de corrente ser circular. Então, para a gente poder resolver os problemas, nós temos que usar alguns conceitos fundamentais envolvendo com a malha e com o nó. Vamos começar primeiro com o nó. Se eu estou num ponto de um condutor e eu pergunto para vocês, a quantidade de carga que entra e sai é igual ou diferente? Obviamente, pela conservação de carga, a resposta é igual. Então, dado um nó do circuito, toda a corrente elétrica que chega, ou seja, toda a quantidade de carga que chega, tem que ser igual a toda a quantidade de carga que sai. Isso é chamada lei das nós, lei dos nós. Soma das correntes em um nó tem que ser zero, porque o que entra e o que sai tem que ter sinal diferente. Mas isso é equivalente a dizer que tudo que chega é igual a tudo que sai. Muito bem. Outra coisa que eu tenho que ver é o seguinte, se eu pegar um ponto do circuito, obviamente esse ponto tem um potencial que foi introduzido pela fonte. Se eu der uma volta no circuito e chegar de novo nesse ponto, qual que é a variação total da diferença de potencial que eu tenho? Obviamente é zero. Eu saio de um ponto, percorro a malha, volto no mesmo ponto, a diferença de potencial total acumulada é zero. Então, isso cria a chamada lei das malhas. A soma das diferenças de potencial, quando você percorre uma malha, sai de um ponto e volta para ele mesmo, somando todas as diferenças de potencial, tem que dar zero. Quais são as diferenças de potencial? Bom, primeiro tem uma introduzida pela fonte. Está aqui, essa aqui foi introduzir uma. E a resistência, para existir corrente, necessariamente entre seus pontos, existe uma diferença de potencial dado pela lei de Ohm, que é RI. E a gente adota, para usar as leis das malhas e a lei dos nós e a lei das malhas, nós adotamos algumas referências. Bom, primeiro que essas leis duas juntas, uma que advém da conservação de carga, tudo que chega igual, tudo que sai, que é a lei dos nós, e percorrendo uma malha, não importa se ela tem desvios, esse é um caminho saindo de um ponto, chegando no mesmo ponto, a soma das diferenças de potencial é a mesma, é a lei das malhas. E essas duas leis em conjunto formam as chamadas leis de Kirchhoff. E as leis de Kirchhoff são extremamente importantes para eu poder resolver os circuitos elétricos. Sem elas eu não consigo determinar como que vai ser as correntes que vão aparecer no circuito. Como eu falei, a gente adota alguns princípios. Um deles é que quando aparecer uma fonte e eu estou caminhando numa malha, a primeira placa que eu encontro, seja positiva ou negativa, é o sinal da diferença de potencial que eu tenho que adicionar à minha soma. Quando eu percorro uma resistência, se eu percorro na direção da corrente que eu adotei, então eu tenho uma diferença de potencial positiva. Quando eu percorro no contrário à direção da corrente que eu adotei, eu tenho uma contribuição à diferença de potencial negativa. Então, isso é a forma de somar as diferenças de potencial na malha. Então, para resolver um circuito, a gente adota o seguinte procedimento. Eu determino quantas malhas eu quero considerar, eu nomeio as correntes, então eu escrevo, aqui vai ter uma corrente 1, aqui 2 e tal, eu simplesmente nomeio essas correntes. Aí eu escolho as malhas e também nomeio as malhas, 1, 2, 3, e eu aplico as regras nos nós e nas malhas que eu escolhi. Aplicando isso, eu vou gerar um conjunto de equações. Esse conjunto de equações que eu gero, eles vão permitir resolver e determinar quais são as correntes que estão circulando naquele caminho elétrico que eu estava considerando. Bom, vamos começar considerando os circuitos resistivos, que só tem resistência e fontes. Depois nós vamos complicar um pouco mais
indo para as chamadas, os circuitos que contêm indutores, que nós aprendemos, e capacitores, que também nós aprendemos também. Uma vez que nós entendemos como fazer, vamos pegar agora um circuito um pouco mais complicado. Um circuito que tem mais do que uma fonte, gerando diferença de potencial, introduzindo diferença potencial no circuito, e mais do que um elemento resistivo. Então vamos considerar um circuito desse tipo, que eu introduzi duas fontes, com valores de diferença de potencial diferentes, e 3 resistências. E eu então tenho que resolver esse circuito. Resolver esse circuito significa determinar quais são as correntes. Então, usando a sequência que eu expliquei para vocês, nós primeiros temos que nomear as correntes que vão passar em todo lugar. Aqui eu chamei de I1 a corrente que vai passar aqui, e 3 a corrente que vai passar aqui, que é na resistência 3, e 2 a corrente que vai passar na resistência 2. Em princípio, todas as resistências são diferentes, e ε1 e ε2, que são as duas fontes, as duas diferenças de potencial introduzido no sistema, também são diferentes. Aqui está um pouquinho diferente o tamanho das barras, mas não é para se confundir, não. Essa é a barra maior, essa é a menor, essa é a menor, essa é a maior, como está aqui. Muito bem. Agora eu tenho que identificar duas malhas. Eu poderia identificar uma malha como essa, porque esse é um caminho fechado para esse circuito. Uma outra é essa, eu chamei malha 1, malha 2, e poderia ter até uma malha 3, se eu quisesse, que é uma que circula por a parte de fora, esquecendo, em princípio, essa resistência. Essas são as 3 malhas que eu sou capaz. Como eu tenho 3 incógnitas a determinar para resolver esse circuito, eu tenho 3 valores, mas eu tenho um nó, que vai dar uma equação entre as correntes, e 2 malhas eu devo, em princípio, ter o mesmo número de equações, que é igual ao número de incógnitas, e eu sou capaz de resolver o circuito. Então vamos considerar essas malhas e vamos pegar o ponto D. O ponto D é esse ponto de encontro que está dado aqui no circuito, eu peguei um nó. Então, se considerarmos um nó, vamos pegar, por exemplo, o nó D, a soma das correntes que chega nesse nó D é igual a que sai. Quem que está chegando no nó D? I1 mais I3. Quem que está partindo? I2. Então, pela lei dos nós, nós temos I1 mais I3 igual a I2. Agora nós vamos considerar uma malha, essa malha 1. E vamos percorrer a malha, né, nesse sentido horário. Percorrendo a malha, nós temos ε1, que eu passei primeiro pela placa grande, que é positiva. Aí eu tenho, percorrendo a resistência no sentido da corrente que eu adotei, porque eu posso ter errado. O circuito pode, na verdade, ter, na realidade, uma corrente contrária, e isso vai aparecer com sinal negativo, caso isso aconteça. Então eu tenho ε1 mais R3I3, e veja, essa resistência agora eu percorro contrário à corrente. Então ela entra como menos R1I1. Então aqui eu apliquei 2 vezes a lei de Ohm mais a fonte. E isso tem que ser igual a zero, porque eu saí desse ponto, cheguei nesse ponto. Da mesma maneira eu aplico agora para a malha 2. Então eu percorro, eu tenho menos ε2, menos R2I2, porque estou percorrendo contrário à corrente, menos R3I3 igual a zero. Então eu tenho aqui um conjunto de 3 equações com 3 incógnitas a ser resolvida. Eu tenho que determinar nesse conjunto de equações I1, I2 e I3. Como que eu resolvo um sistema desse tipo? Eu posso usar vários métodos. Eu posso usar um método matricial, posso usar o método de substituição, e aí você usa aquilo que você aprendeu no curso, né, de álgebra para resolver um sistema de 3 equações com 3 incógnitas. Isso pode ser facilmente resolvido e você obtém o valor das correntes. Então note que I1 é dado por ε1 vezes R2 mais R3 menos ε2 R3. E aí tem o valor de todas as correntes, né? Que, como você pode ter, o I3 ele vai dar negativo aqui, então ele vai ser contrário àquilo que eu assumi no meu desenho quando eu botar valores numéricos. Essas correntes eu fiz genérico, né? Assumindo, não dei o valor numérico, mas agora você pode imaginar isso aqui como sendo 2 volts,
isso aqui como sendo 6 volts e uma resistência de 1 ohm, 2 ohms ou 3 ohms cada uma, e com isso você resolve para obter qual é o valor numérico das correntes. Conhecendo essas 3 correntes, nós conhecemos como que as cargas estão se deslocando no circuito elétrico, que é algo extremamente importante para você resolver o circuito e saber qual é a importância daquele elemento de circuito, né, colocado, inserido num circuito maior ou simplesmente estando ali gerando a corrente que você precisa em cada um das partes do circuito. Muito bem. Então, nessa aula nós aprendemos as chamadas leis de Kirchhoff, que diz quanto de corrente chega em cada ponto do circuito, quanto sai, relaciona esses valores, e a soma das diferenças de potencial nas malhas, né, saindo de um ponto e chegando no mesmo ponto, a soma das diferenças de potencial é zero. Na próxima aula nós daremos continuidade aos circuitos resistivos. Até lá.